Boa noite, telespectador. TV com um debate inédito já está no ar. Hoje nós vamos conversar sobre a violência exacerbada que a nossa região, principalmente Santos, vem sofrendo, e essa escalada da violência culminou com uma ação de criminosos que invadiram uma empresa de transporte e guarda de valores aqui no Macuco, em Santos, e numa ação que a gente só vê em filme, mas agora infelizmente nós estamos vendo e vivenciando na vida real uma coisa como essa. Eles conseguiram levar aí aparentemente 50 milhões de reais, outros falam em outras cifras, 25, enfim. Mas algumas perguntas sobre essa ação criminosa estão no ar, e até agora as autoridades de segurança do Estado de São Paulo ainda não responderam. Não sei se isso faz parte do sigilo da investigação, mas a verdade é que a população, principalmente da nossa cidade, particularmente ali do entorno, que viveram aqueles momentos de horror, preocupa. E hoje a gente recebe aqui o João Vilela para falar num programa especial sobre essa questão da violência, que não é uma peculiaridade só de Santos, só da nossa região, infelizmente, é uma epidemia que tomou conta do nosso país. E a gente vai tentar no programa de hoje entender e saber o porquê que algumas das perguntas sobre essa ação não foram respondidas e até onde vai chegar a escalada de violência na nossa região. Boa noite, João Vilela. Boa noite. Assunto delicado, sério e preocupante. Exatamente. Como é que você analisa essa questão da violência, em particular a questão do assalto à empresa de valores? Você ficou sabendo por meio das redes sociais? Você estava acordado na madrugada? Ou você só ficou sabendo no dia seguinte? Eu vi pelo horário das postagens, pessoas todas perdidas sem saber o que estava acontecendo, o tiroteio, o que era, o que não era. Mas o que me assusta são os tempos das coisas. Primeiro que vieram uma quantidade de bandidos de fora, né? Parece aquelas coisas que você invadia a cidade na Idade Média, saqueava e ia embora. E eu lembro, isso me passou na cabeça, que as cidades da Idade Média, elas tinham portões. Né? Quando quem for para Florença, para lugares da Itália, principalmente da mantém, até em Portugal tem em vários lugares, mas eles têm portões e fechavam a porta da cidade durante a noite para evitar a invasão. E hoje nós estamos vendo essa história se repetir, só que nós não temos um muro, nós não fechamos mais, nós não temos como contra-atacar. Nós fomos invadidos, a palavra certa é invasão, nós fomos pilhados, né? Parece que os piratas daquela época de Thomas Cavendish, que teve toda aquela questão, voltaram. Com armamento, para você ter naquela caçamba da caminhonete, à vista de todos, uma .50 para derrubar avião. Olha lá, a gente está vendo aí fotos você vê o das tamanho munições. Da munição. E o que é interessante é que esses criminosos que vieram, invadiram nossa cidade, levaram o dinheiro e deixaram muito medo. Mataram 3 pessoas, deixaram 3 policiais feridos. Mataram 2 policiais rodoviários, que é algo assim assustador. Eram 2 policiais que vieram para o reforço do verão, eles estavam aí ainda, policiais rodoviários. Foram mortos, um do interior, um é de Olímpia, outro de Araraquara, se não me engano. Foram mortos a sangue frio, ou seja, existe a pena de morte no Brasil. Os 2 com uma única bala, você imagina o poderio bélico para furar o carro, furar tudo. Subiram com uma tranquilidade. Foram 50 minutos dentro da empresa. É algo assustador. Botaram fogo em caminhões, ou seja, não é falta de chamar atenção. Mantiveram o dedo no gatilho atirando para tudo quanto é lugar. Ou seja, 50 minutos eles tiveram com toda a tranquilidade para fazer várias explosões dentro da empresa. Explodiram várias vezes a empresa. Sabiam que não podiam colocar de uma vez só. Sabiam que tinha um caminhão atrás da parede, que era um carro blindado atrás da parede. Sabiam tudo. Eles tinham todo o conhecimento, inclusive da disposição, de onde ficava o dinheiro. Quanto ia precisar de bombas para estourar, não podia estourar de uma vez só, tinha que estourar em uma certa sequência. Aí eles tiveram a tranquilidade de subir a serra. Sair de Santos, O tempo que você leva nisso, de qualquer forma, você botou fogo em caminhão, você já fez todo o negócio, ficou 50 minutos na empresa, você conseguiu sair da cidade,
Você conseguiu pegar uma estrada, subir uma serra que ela bifurca e você chega num ponto é uma estrada que você só, não tem né? onde sair. A gente vê outras imagens. Não, e eles foram trocando de carro. E a hora né? que você começa a subir a Anchieta, todo mundo sabe disso, chega um ponto que você não tem como voltar. Se você parar lá em cima, você não tem como sair. E é algo assustador. E aí vai até São Bernardo do Campo. Pelo que eles pegaram, foi até São Bernardo. Algo que você falou do cinema, realmente. Nós vivemos hoje cinemas e novelas, nós assistimos todos os dias, da vida real. Né? É algo assustador. Eu não consigo ver. Porque, assim, primeiro que foi muito bem planejado. Fizeram um planejamento... Da parte dos criminosos foi 100%. Eles conseguiram o objetivo. Não objetivo. nenhuma baixa, levaram o dinheiro... Ninguém foi preso. Ninguém foi preso e não tem nenhuma pista praticamente. Foram preparados que se um helicóptero seguisse, eles derrubavam o helicóptero. Num lugar residencial... Eu queria a tua opinião em relação a isso. A cidade tem um plano de zoneamento. Sim. E será, eu não tenho conhecimento, se a empresa de transporte e guarda de valores estava ali, ela tem, em tese, o direito de estar ali. O alvará deve ter no mínimo, né? Com certeza um alvará tem. Ou será que foi uma coisa que foi ficando e, como dizem, né? Não, já que tá ali, a gente já estava aqui, quem veio depois foram as pessoas. A Câmara de Vereadores, a própria Prefeitura, não deveria rever essas questões de se colocar em determinados setores da cidade, empresas que pudessem trazer algum risco para a população? Tem um lugar pré-determinado que seja mais adequado? Talvez. Um quarteirão financeiro, não Sim. sei. É o que a gente setor imagina que certas coisas, se tem esse risco todo, não ficar tão próximo da população. Porque é parede com prédio, com residência ali, né? Sim. E na mesma rua, na Silva Jardim, existe uma outra empresa. A coisa poderia se tornado muito mais séria do que foi. Se a polícia chega na hora ali, começasse a atirar a esmo e começar a fazer refém, sei lá, pode acontecer. Eu não sei o que pode acontecer. Se houvesse uma ação, uma resposta da polícia, né? E eles estivessem cercados ali, o que poderia acontecer? Mas a gente vê como chega o ponto da impunidade no Brasil, Guto. Mas vamos supor que tivessem que prendessem essas pessoas. Formaram quadrilha, tem vários agravantes na situação. Mas eles estão preparados porque eles têm um exército também de advogados que vão defendê-los e leis fracas que nós temos que vão dar tranquilidade para eles, mesmo que ocorra tudo errado. Esse instituto no Brasil, que pouca gente sabe, que é da concussão. Que você vai juntando os crimes, eles vão eles viram só pelo crime final. Qual que é o objetivo do crime? E tudo aquilo que eles praticam no meio do caminho, eles são agrupados, como se fosse só o crime final. Vou dar exemplos bobos. Você tá, por exemplo, a pessoa está com uma arma, ele não tem a posse de arma, ele está com a arma na mão, a polícia para. Se ele resolver atirar em alguém, a polícia parou, deixa eu acertar na perna do fulano que está passando ali. O crime dele pode ser uma tentativa de homicídio. Ou uma lesão grave. Na perna, no pé, lesão grave. Nesse ponto, você vai colocar de uma forma que não tem respeito na lei. O cara que está portando a arma vai ter muito mais grave do que o cara que atirou em alguém com a mesma arma. Então você não tem uma proporção. O que eu estou falando é o seguinte, eles usaram armas extremamente proibidas no Brasil, sem dúvida nenhuma, você utilizar armas de exército, .50 é algo assustador. Eles causaram explosão na área urbana da cidade, só isso, só a explosão, independente do roubo, independente das armas. Você classifica como um ato terrorista? Então, nós não temos uma legislação no Brasil para poder classificar como um ato terrorista. Tá, parece que... Mas deveria. O que a gente está tomando vai ter problema muito mais sério, porque eu tenho alertado, eu tenho falado isso, todos os programas que a gente fez, Guto, praticamente todos. Eu falo, olha, descida da serra, a gente desce pela Anchieta. A gente fica como chato. Nós somos reféns, nós temos problema, nós não temos o policiamento na serra. Todo santista que vem, resolve passar o fim de semana fora,
comete a estupidez que eu cometo de vez em quando, de passar o fim de semana fora, que é quase um crime isso, né? Nós não deveríamos fazer isso, subir a serra, nós subimos a serra, pagamos o pedágio mais pode caro até subir, descer. Que existe no mundo por quilômetro rodado. Nós subimos pela Imigrantes e descemos pela Anchieta obrigatoriamente. Antigamente era porque tinha feriado prolongado, tinha isso. Não, agora é sempre. Você tem que descer pela Anchieta, junto com os caminhões, junto numa estrada de 1950, com nenhum policiamento, com cotas ali e com fuga, de uma forma comum. É tão grave que nem vira mais tanto notícia. Já virou lugar comum. Ontem, domingo, aconteceu. Botaram fogo no ônibus, na Anchieta, e começaram a fazer um arrastão. Mandaram os passageiros. Quantos lugares você viu essa notícia? Pouquíssimos. É uma coisa corriqueira. As pessoas voltando na contramão com seus carros, com criança no carro, com idosos no carro, numa situação de guerra. Nós estamos numa guerra hoje pior do que na Síria, do que no Iraque, do que no Oriente Médio em geral. Você está numa... Está morrendo mais gente. Muito mais gente. Muito mais gente. Nós temos uma lei vagabunda. Eu vou te falar que a lei é vagabunda, porque a lei foi feita por bandidos para bandidos. A verdade é essa. Bandido pobre, né? Porque a gente vê uns bandidos ricos aí. Foi feito por bandidos que são dos nossos deputados. A grande maioria, e eu estou falando isso com tranquilidade, porque você pega, vê quantos respondem a crimes na esfera criminal, ou seja, respondem por crimes. Vejam quantos são dos 503, são 300. Na ficha limpa só? Ficha limpa é uma ficção. Sim, a ficha limpa é só terceiro. E eu vou te falar mais uma coisa. Julgado. Pode pesquisar, vocês vão ver, que desse crime tem político. Desse crime tem polícia. Desse crime você vai encontrar banco envolvido. Nessa ação, da empresa de transporte de valores. Se investigar, você vai encontrar. Porque ninguém lida com tanto dinheiro, e vai encontrar, claro, o crime organizado, que envolve tudo isso. Ninguém lida com tanto dinheiro, tem lavagem de dinheiro, não tem empresas envolvidas, empresas sérias, empresas que, acima de qualquer suspeita, vão estar envolvidas. Esse dinheiro, ele tem como ser rastreado, por exemplo? Eu acredito que não, porque é o dinheiro que o banco usa no dia a dia. O banco já não deixa mais no banco para evitar esse problema. Eu tenho um amigo meu que se aposentou como diretor de segurança, diretor nacional de segurança de um banco grande aqui do Brasil. Não vou contar nome nem bancos, mas ele falou, olha, quando me aposentei, minha vontade, que eu não podia por questão de sigilo profissional, era escrever um livro. Porque foi tanta coisa que parece uma comédia que aconteceu, uma comédia trágica, mas é algo assustador. De todos os dias, você te imagina um grande banco brasileiro, diretor de segurança, que ficava em São Paulo, e ele tem contato com tudo isso. Todo dia, toda hora, tem milhares de crimes acontecendo contra o banco. Então o banco tenta achar algumas formas. Hoje em dia você não pode ter um caixa eletrônico. No exterior você vai lá, está na rua, o caixa eletrônico, ali na rua, na calçada, na parede. Não tem nenhum biombo para separar. Nós tivemos isso já. No começo foi assim, né? Hoje colocam explosivos no caixa eletrônico, e tudo bem. O exército tem que controlar esses explosivos? Não controla. A entrada desses explosivos no Brasil, ou dessas armas, é algo risível. Como é que entra uma .50? Entra pelo Porto, entra pelo Paraguai, entra pela Bolívia, entra por tudo quanto é lado. Então tem várias questões, né? São muitas coisas, nós não temos segurança nacional. Para os nossos políticos, segurança nacional é não dizer quanto eles gastam no cartão corporativo. Essa é a segurança nacional. Segurança nacional é quando um juiz autoriza a quebra do sigilo de uma pessoa e uma presidente da República liga para essa pessoa. Isso é questão de segurança nacional. Para combinar uma obstrução da justiça, né? Para combinar uma obstrução da justiça. Exato. Não, mas isso é grave. Né? Isso é nosso Supremo, que, aliás, o José Neumann Pinto foi corajoso. Foi. Hoje eu fiz o Programação em Reação com o Cassione falou uma palavra que é o que falta para as pessoas, realmente em várias profissões. Aliás, em todas. Mas em algumas é especial. Coragem. Para o jornalista, para o advogado, para o promotor, para o juiz principalmente. Nós não temos pessoas corajosas em número suficiente. Alguns são de extrema competência e coragem. Eu tive a sorte de conhecer até na faculdade algumas pessoas, quando fiz faculdade de Direito, alguns promotores de extrema coragem, que você pode falar, esse aí tem coragem, juízes com extrema coragem.
Mas a grande maioria tem medo. Tem medo justificado. Não é que é um medo sem justificativa, é um medo justificado. Mas vamos precisar de gente com muita coragem para tentar passar o Brasil a limpo. Parece uma frase já velha, a gente utilizar, batida, passar o Brasil, né, a limpo. Mas nós precisamos. Nós estamos sofrendo numa guerra civil. Nós temos a pena de morte implantada. E se mata com toda tranquilidade, porque esses bandidos sabem que não vão sofrer nenhuma consequência maior. O número de pessoas que morrem no Brasil hoje pelo crime é algo assustador. Nós temos crime acontecendo em cada esquina de cada cidade. Não há cadeia suficiente. Crimes e quando é preso... graves, né? Diz que 1% é investigado. Desse 1% é condenado. 1% do 1% é condenado. Desse que é condenado, ele vai para uma cadeia que lá é manipulado. Não pense que o bandido chega lá e ele vai ter uma ressocialização, que é isso que prega a lei. Ele vai conhecer a biblioteca do presídio. Não, ele não vai trabalhar. Aliás, é uma coisa que eu sempre tive dúvida no direito. Aliás, alguém, se eu souber, eu passei 5 anos na faculdade perguntando isso, ninguém sabia me responder. 5 anos? 5 anos perguntando isso, se é um direito ou um dever do preso trabalhar. Eu não consigo dar uma resposta. Alguns falam, é direito e dever. Bom, tudo bem. Mas, no meu pensamento, é uma obrigação. O trabalho é uma das únicas ferramentas que conseguem melhorar a cabeça da pessoa. Até para ele ter o que fazer, ser útil e recebendo o dinheiro, parte dele, para poder pagar a indenização à vítima que ele prejudicou. E manter a família dele também para não criar um outro problema. Mas aqueles brocados antigos, eles são verdadeiros. Dizem que cabeça vazia é oficina do diabo. Né? Nossos avós já falavam isso. E são verdadeiros. Porque você deixa uma pessoa trancada numa masmorra qualquer, com outros bandidos da pior espécie, né? Que vão te ensinar como cometer outros crimes. Cada um com uma especialidade. Que vão te forçar a entrar com droga no presídio. Vão te violentar. Vão fazer 1000 coisas contigo. Exatamente. Você vai ter que sair naquelas saídas legais, né? Que são legais em termos processuais. Na saída de final de ano, de Natal, de Dia das Crianças, Dia das Mães. Às vezes o cara que matou a mãe vai na Dia das Mães, é uma coisa interessante. Vai visitar o túmulo. Vai lá para... Realmente. Né? E você... Tá arrependido. Sim. E você tem o que de volta? Nada. Esse cara que vai sair... O comando interno da prisão, os bandidos estão lá falando, você vai matar um policial... já tem uma missão. Tem uma missão. Quando você voltar, vai trazer dinheiro, sobreviver você vai fazer aqui. Você vai sobreviver. Então ele tem a missão de matar um policial. E colocam lá, dever dado, dever... Tem lá. A missão dada é missão cumprida, né? Colocaram agora. Colocaram. Desse crime que teve agora em Santos. Ah, é? Então, quer dizer, teve essa. Não sei onde que eles acharam isso aí, mas teve isso. Mas é uma coisa assustadora. Nós chegamos num ponto no Brasil que ou a gente realmente acaba com a impunidade. A pessoa fala, mas o brasileiro é que é o problema. O brasileiro, ele é corrupto. Você cansa de escutar isso, Guto? Todos os dias fala, mas daí qualquer um cola na escola, o outro faz não sei o quê, o outro fura a fila, o outro para em lugar proibido, para em mão dupla, o outro para não sei aonde, outro rouba a caneta Bic do trabalho, outro tira xerox no trabalho. Você cansa de escutar isso. É verdade. Só que o que acontece com o resto dos povos, não é que eles não são corruptos. O ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. É que a punição é diferente. A punição existe e é aplicada. É aplicada. E o cara vai pensar 2 vezes. Nós mesmos, nossa época, eu não usava cinto de segurança. Já tinha lei dizendo que tinha que usar. Mas ninguém usava. Nem eu, nem você, nem ninguém. Capacete na moto, nada disso. E é bom detalhar que em todos os países sempre foi assim. Sempre foi assim. Só que nos desenvolvidos, eles começaram a perceber nas estatísticas o número de pessoas mortas e, pior, as que sobreviviam e que davam despesa para o setor de saúde. Sem dúvida. E o norte-americano e o europeu, eles são... Olha muito isso. Né, as estatísticas, e vamos tentar, porque nós trabalhamos com dinheiro do povo. Sim, né? E que não se coloca dessa forma. Exatamente. E aí, Guto, o que assusta é isso. Você tem... E o brasileiro não é diferente. Daí eu falei do cinto, do capacete... Porque quando a lei ficou mais dura, hoje você não encontra ninguém sem cinto. Mexeu no bolso. Ninguém sem capacete, tem pontuação, a lei está dura. É muito mais dura que nos Estados Unidos e na Europa.
em relação a essa Para ponta. celular, por exemplo, você pode, nos Estados Unidos, você pode falar o celular no trânsito, Sabe, que não você é tem, é infração. outra, mas essas coisas, eu sempre falo que a classe média sempre é mais penalizada. Quem tem muito dinheiro não se preocupa com essas questões, porque tem helicóptero, tem segurança, tem carro blindado, tem isso e aquilo. Quem não tem dinheiro também não tem que se preocupar tanto, porque o cara mora numa comunidade e ele é protegido pelos outros que estão em volta dele ali. Ou então ele nunca vai ter... E também não vai ter o problema do bem subtraído, porque ele não tem o bem. Exatamente, não tem como ter esse bem. Aí você falou uma coisa, nos outros países, como é que aconteceram? Aconteceram já problemas, claro. Você pega Miami, nos anos 80, não é tão longe. Miami, a Nova criminalidade York. e a corrupção imperava, Nova York também. Mas ou existiram leis e juízes corajosos na Itália. Na Itália, quase conseguem reduzir muito. A Itália é muito parecida com o Brasil, em termos do jeitinho. Existe o jeitinho italiano. Acabaram dando lá eu na Mãos acredito que nessa Limpas. parte, a Itália é mais parecida com o Brasil que Portugal. Isso que é Portugal as interessante. leis são mais... Não, mas o jeito criminal da coisa é muito parecido na Itália com o Brasil, a forma, é engraçado. O modus operandi. É. E o que aconteceu na Itália? Os políticos, quando começaram a ver que estavam sendo pegos, começaram a mudar as leis. Que ia chegar neles, né? E já tem no Brasil vários políticos, do governo principalmente, que aliás, esses deviam ser o primeiro a ser investigados, porque o que ele está querendo mudar para beneficiar o bandido? Exatamente. Já estão querendo mudar a lei no Brasil, como mudaram na Itália. E vão querer fazer isso. Mudaram no Peru as leis agora. Vai ter eleição presidencial. A filha do Fujimori, que foi um ditador do Peru nos anos 90, 10 anos de ditadura Fujimori, que está preso. Ela conseguiu, através da Suprema Corte deles, reverter o resultado, tirar o concorrente maior dela e ela conseguir continuar com o mesmo caso. Então, se você começar a analisar Venezuela, Bolívia... Venezuela é uma vergonha. Agora no Peru, que está acontecendo a mesma coisa, o que aconteceu na Argentina até agora, é o mesmo modo. E o que está acontecendo no Brasil. Não dá para a gente pensar, muitos falam, não vai ter golpe. Será que uma pessoa esclarecida consegue ter a consciência de olhar no dicionário e ver o que significa a palavra golpe? Golpe, eu não estou falando do golpe de judô, golpe de Estado, que é o golpe que eu acredito que eles estejam falando, né? Ou alguém está achando golpe institucional. Vai dar um golpe de judô na presidente, não vai acontecer isso. Golpe de Estado. E golpe de Estado no dicionário, quem tiver curiosidade de entrar, vai notar que o golpe, ele é quando o governante, através das Forças Armadas, transforma o país, normalmente nas Forças Armadas, transforma numa ditadura. Alguém está falando em querer transformar o país numa ditadura? Essa é a definição. Essa é a definição no Michaelis. Alguém abre lá o Michaelis, dá uma olhadinha e veja como está a definição de golpe de Estado. Se alguém resolver ler, nunca mais vai falar não vai ter golpe. Porque também não quero que tenha golpe. Não, ninguém Eu sou o primeiro a não querer. Mas o golpe pode ser dado só para quem está no poder. E quer se manter no poder, através de uso de forças militares. Ou força extrema. Ou nunca pela via institucional. Nunca pela via democrática. Aliás, as pessoas têm dúvida do que significa república. República é res pública, é coisa pública, que é uma outra coisa que as pessoas não entendem no governo. Nem numa prefeitura, nem no governo estadual, nem no governo federal. É uma mania de dizer, eu estou dando para... Não está dando nada, é coisa pública. O governo tinha que ter o seu primeiro abrir todas as suas contas, não ter cartão corporativo, não ter carro especial. Ou se tem, a coisa o cara prestar conta. Você sabia? Não, é esse mês nacional. Se abrir esse cartão corporativo, vocês vão dar risada. Não. Ia dar risada e ia chorar também. Chorar nosso dá risada. Tem prostituição, aí nós tem refeições fora do nosso padrão, viagens, compras. Cabeleireiro, tem plástica, tem mil coisas. Cirurgia plástica. Vai ter tudo do bolsa bom e do da melhor. Chanel. Tudo do bom e do melhor. Roupas, inclusive, vai ter hotéis de 5, 6, sei lá quantas estrelas. Mas o que assusta pra gente primeiro, a presidente diz que não cometeu crime. Não cometi crime. Como não cometeu crime? Nós não temos esse crime previsto. Primeiro, quando você atenta contra o orçamento, está na Constituição, no artigo 85, atentar contra o orçamento. Aí você vai ter as leis que prevêem
que são leis criadas porque tinha realmente governos que fizeram isso. De você pegar dinheiro do banco público, que você manda, o governo federal manda na Caixa Econômica Federal, é um banco totalmente do governo, e manda no Banco do Brasil, que tem a maior parte das ações do Banco do Brasil. Ele vai lá na Caixa Econômica Federal e pega dinheiro. Ó, diretor, eu estou pegando dinheiro aqui. Tanto é que a Caixa Econômica Federal tem um processo contra a presidente da República. Por causa disso. Já começa por aí, tá errado. E essa foi a grande causa da quebradeira dos bancos estaduais, né? Sem dúvida. E depois tinha que fazer o quê? Emitir dinheiro para não quebrar o banco federal. É porque você tirou e você não ressarciu, né? Você liga para o Banco Central e falou, alô, presidente do Banco Central, preciso de tantos milhões. Emite moeda. Emitir a moeda aumentava a inflação. Essa lei veio para evitar isso. Então, você tem um fluxo de caixa realmente, que você pode até utilizar. Seria seu cartão de crédito, ou que o cartão de crédito você utiliza na data certa, não tem problema. Você pode utilizar. E é sempre o futuro, né? É, mas você até pode utilizar. O problema é que a lei fala em quadrimestre. Você não pode passar aqueles 4 meses. Isso ultrapassou. Mas ultrapassou por quê? Em um valor absurdo. Aí a presidente outro dia deu a declaração dela. Ela falou, nós ultrapassamos, aquelas gritarias que eles fazem lá, aquele palanque que fazem lá com o nosso dinheiro, com muito dinheiro nosso. Nós ultrapassamos por causa do Bolsa Família, todo mundo aplaude. Nós ultrapassamos por causa do Minha Casa e Minha Vida, todo mundo aplaude. E nós ultrapassamos porque do emprego. Esse do emprego, você não consegue decifrar o que ela falou, que é o que eu queria explicar. É justamente o dinheiro que foi dado pelo BNDES, porque pouca gente sabe que o Tesouro Nacional, o nosso dinheiro, eles pegam esse nosso dinheiro para subsidiar os juros para algumas empresas, grandes empresas, com juros extremamente subsidiados. Pegam bilhões para fazer metrô em Caracas, na Venezuela, para fazer Porto de Mariel em Cuba, para fazer obras na República Dominicana, para fazer o Porto no Panamá, o novo do Panamá. Panama Papers aí tá... Não, mas do Panamá, além do Panama Papers, tem uma empresa brasileira. Sim, que o presidente está preso coincidentemente. João, tem que fazer um rápido break e o TV Com Debate volta em instantes. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 1 da tarde, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. Ah, e a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau!
TV com Debate já está de volta. A gente começou no primeiro bloco falando sobre segurança e acabamos falando Sobre crime. sobre crime, mas no âmbito político. Hoje eu recebo aqui, num programa especial, o João Vilela. E, João, falando agora, trazendo para a nossa cidade, uma pergunta curta e grossa. Você está gostando da nossa cidade, do jeito que está a nossa cidade? Em parte. Tá? Algumas coisas realmente a gente tem Então notado. vamos dividir. Vamos dividir. Elogios e críticas. Olha, elogios. Nossa cidade é uma cidade montada já. Cidade pronta. Uma cidade pronta. Eu vejo algumas coisas que estão funcionando a contento. Uma cidade que está bonita, uma cidade que está relativamente limpa na zona leste. O cartão de visitas, né? No Jardim da Alguns Orla. pontos da Orla, eu considero o jardim está muito bem cuidado, inclusive, a ciclovia melhorou bastante. Algumas coisas, eles têm que falar o que realmente se sente da cidade. Que a gente tá O vendo. lixo é recolhido na hora certa, a gente tem todo um sistema na cidade que funciona relativamente bem. Agora, algumas coisas me assustam. Me assusta. Zona Noroeste, que eu imaginava muito mais ser feito. A questão das enchentes, tanto na Zona Leste, mas principalmente na Zona Noroeste. Zona Noroeste eu vejo um abandono completo. Eu morei lá, tenho muitos amigos que moram lá. E me assusta cada vez que eu vou lá. Tá melhor. Cada vez pior? Cada vez pior. Principalmente a questão das enchentes, que é algo que se abandonou no meio do caminho. E não é tão difícil resolver, Guto. O grande que me assusta, mas precisa de verba, não sei. Não precisa de tanta coisa. Se você olhar pelo Google Earth, quem quiser curiosidade, conhecer um pouco mais lá, quem não quiser ir, veja pelo Google Earth, olha lá de cima, você vê como é que funciona. Pega o canal da Jovino de Melo. Aquele canal ele vem de São Vicente, ele passa ali por São Vicente, ele começa, é um canal que é estranho, porque ele começa em São Vicente, na linha onde passa o VLT. Ele começa ali. São dois canaizinhos que seguem aquela rua chamada Marechal Deodoro, em São Vicente. Ele passa pela Monteiro Lobato, também em São Vicente, segue e chega em Santos, na Zona Noroeste da Vila São Jorge. E ele vai seguindo esse fluxo, São Vicente para Santos. Então, coleta toda a água de São Vicente e joga para Santos. E de Santos ele vai pegar ali na... Oh, meu Deus, esqueci o nome da avenida aqui. Nossa Senhora de Fátima. Não, ele passa pela... Ele é perpendicular, Jovino de Melo é perpendicular a Jovino de Melo. Jovino de Melo e segue pela Jovino de Melo. Nossa Senhora. E vai para lá. Eu nunca vi, e já perguntei para várias pessoas que moram na Zona Noroeste, se tem limpeza constante daquele canal. Não tem. Bom, não tem nem aqui, mas lá é pior. Você não vê o hidrojato. Se alguém puder me mandar uma foto do hidrojato na Zona Noroeste, vai ser uma novidade. Trabalhando, sem ser dia de inauguração de algum equipamento Olha, nem público. assim eu tenho visto. Nem assim? Nem assim. Em Santos já vi algumas vezes. Tem um hidrojato em Santos, que eu saiba. E o hidrojato é um tubo para limpar realmente os canos. A tubulação. A tubulação. Estão sujos em Santos, aqui na região da Zona Leste. Gonzaga está completamente É só sujo. chover e quando transborda Nem o esgoto... precisa chover muito. Nem é verdade. E você já tem. O canal está assoreado. Basta olhar aqui no nosso canal 2, aqui a gente sai da televisão, olha para o outro lado, já olha ali, você vê que está realmente precisando fazer uma limpeza completa. Zona Noroeste é um caos. Você vai chegar aquele canal da Jovino de Melo, ele vai terminar em casas. Existem casas construídas no final do canal. A água vai saindo por realmente aos pouquinhos. Parece um coador, né? Exatamente. Ela é represada ali onde tem as palafitas. E aos pouquinhos vai escorrendo. E vai... E isso você perde casas, você perde carro, você perde dia de trabalho. As pessoas não se contam quantos perderam dia de trabalho. A nossa entrada da cidade é uma vergonha completa quando chove. As doenças. Eu parei num desses domingos que eu desci, que eu fiz a estupidez de descer pela serra, pela nossa única Anchieta. E acho que a Anchieta vai rezando para a Anchieta para ver se consegue. Aliás, fazendo descer. um parênteses, aproveitando a sua formação jurídica, a obrigatoriedade de veículos de passeio descerem pela Anchieta não fere o direito de ir e vir? Eu vejo que fere não só o direito de ir e vir, fere muitas outras coisas. Primeiro que você paga uma estrada por um preço altíssimo, porque com uma justificativa que você tinha uma opção na estrada nova e foi feita uma concessão. E o pedágio, curiosamente, O pedágio estrategicamente é 50. Não. O pedágio para você descer pela Anchieta... É o mesmo. Não, mas ele é cobrado na Imigrantes. Sim. Né? Sim. Você não paga o pedágio ali, ou seja... Não, também paga na Anchieta. Não, eu sei, mas se você desce obrigatoriamente pela Anchieta
Mas você vem pela Imigrantes, você paga Da Imigrantes, sim. né? Aquela beleza toda você está pagando ali. Você pode pagar numa na outra, mas é o mesmo Mas valor. aí você lá na frente é obrigado a entrar voltar. Exatamente. e ir para Anchieta. Só isso já é uma coisa absurda. A grande questão é a seguinte, você tem que ter segurança para você fazer as coisas. E você não está respeitando nem essa questão de você ter que pagar o que você combinou de pagar para a estrada nova, que não é tão nova mais assim. Já não é mais uma estrada tão nova. Mas nós pagamos a estrada de 1950, que nós pagamos essa estrada que é a Anchieta. Nós não temos sistema ferroviário, sucatearam o sistema ferroviário todo brasileiro. Sim. Vários governos, estadual, federal. Nós temos um sistema municipalizado de transporte coletivo precário. E é precário. Que é um monopólio, na verdade? É um monopólio não há que uma outra continua no empresa. VLT. É a Exatamente. mesma empresa que vai fazer o ônibus, vai fazer o VLT Ela vai também. concorrer com ela mesma, Com né? ela mesma. Aliás, o VLT é outra vergonha que dá para te fazer Eu ia chegar 20 lá. dias. Mas essa empresa não tem ônibus em Santos. Nós não temos ônibus em Santos. E não vamos para onde nós queremos com o ônibus em Santos. Exatamente. Como não tem ônibus, eu vejo ônibus entrando, Com ar-condicionado. subindo, todos com Wi-Fi. Né? O importante é ter internet. Wi-Fi, mas eu não quero Wi-Fi. Wi-Fi eu posso ter no meu celular, eu quero um transporte digno. Com ar-condicionado. Eu falo que nós não temos ônibus por uma grande questão. O que nós temos aqui são caminhões com uma carroceria de ônibus. É chassi de caminhão, suspensão de caminhão, motor na frente de caminhão, que a Volkswagen e a Mercedes vendem, para encarroçadoras, que é metade do preço do custo de um ônibus de verdade. Ônibus tem piso mais baixo. Senhores e senhoras que me escutam sabem que o nosso piso é lá em cima. Para descer e para subir, as pessoas já têm uma dificuldade maior. Sabem a dificuldade que é subir e descer de um ônibus na nossa que já cidade. é o estribo do caminhão, né? Já é o estribo do caminhão. Porque a suspensão é mais resistente, exatamente. é mais tudo mais. Ônibus, quem quiser pegar um ônibus, pega em São Paulo um ônibus. São Paulo tem vários lugares com ônibus. Tem várias cidades que tem, mas São Paulo, por um exemplo, tem. Você vai ver que o piso é mais baixo, o ônibus é um pouco mais largo, o motor é atrás. Sim, os Estados Unidos não faz barulho, praticamente São com essa forma. Câmbio automático, né? Que ajuda Câmbio automático. o motorista. Sim, mas o motorista, eu tenho pena do motorista de ônibus aqui em Santos, porque ele fica refém de um... Bom, primeiro ser assaltado, né? Que nós voltamos ao nosso problema anterior. A segurança. Segurança. Ele tem que cobrar o ônibus. Você entra no ônibus, ele tem que cobrar o ônibus, ver troco, ver quem entrou, quem saiu, que abrir lá atrás, abrir na frente, ver o trânsito. Abrir o acesso para o portador de deficiência cadeirante. Descer e fazer isso. Fazer essa manobra. Sem ninguém fugir no meio do caminho para não pagar. Exatamente. E aquele negócio todo. Bom, lidar com o equipamento que às vezes dá uma pane do cartão. Sem dúvida. O motor ali do lado dele, que o problema está ali. E calma, ele ainda tem que dirigir. Às vezes. Ele ainda tem que dirigir. E não pode se estressar com o trânsito, com todos os problemas, o ônibus lotado, às vezes com alguma algazarra no ônibus, com problemas maiores. Ele sendo xingado, porque as pessoas descarregam em cima dele. Ele sentou no banco do idoso e aí a pessoa não quer levantar e o idoso vai lá reclamar. E, claro, ele tem que resolver todos esses problemas. Mas o motorista é autoridade. Mas imagina o estresse dessa pessoa. Não dá. E aí ele tem que dirigir, como você falou, ainda tem que dirigir um veículo grande. Com um motor quente ao seu lado, vibrando ali ao seu lado, com um câmbio terrível para ser feito ali. Ou seja, é abusar demais e depois querer que ele não fique louco no meio do caminho. E depois de 6 horas ele ainda tem que ir para casa e viver a vida, e pegar outro ônibus para ir para casa. Exatamente. Né, para poder chegar em casa. Então, isso me assusta. Então, os ônibus o transporte que demoram público em Santos demoram. Você não tem... Olha, eu estou morando no Gonzaga. Você mora quase na ponta da praia ali, né? Se você mora no Boqueirão, qualquer lugar de Santos praticamente, tenta chegar no mercado municipal. Um ônibus só. Ali onde eu moro ainda tem um acesso... Você, por exemplo, você não consegue... Tem que pegar 2 ônibus e pagar 2 conduções. Você não consegue ir pela Afonso Pena, da ponta da praia até a Ana Costa. Não. Entrar pela Ana Costa e até o centro. Mas me assusta, assim, lugares como o mercado municipal, que poderia ser um lugar sensacional em Santos. Sim. Sabe, nós ficamos brigando por causa da feira, nós não temos mercado, nós temos montado o mercado municipal, o entorno acabado ali, essa parte não me entra na cabeça. Enchente, não me entra no transporte público, que eu não consigo ver. Principalmente numa cidade plana como Santos, pequena, uma ilha, metade de uma ilha, né? Porque pois é, a metade de São Vicente.
A questão das escolas, eu vejo muito problema hoje nas escolas, na merenda inclusive, reclamações, estrutura das escolas, bem que é um caso à parte, está razoavelmente bem gerido, razoavelmente. Mas não é bem o que... A parte de saúde, aquela complicação que nós sabemos bem. Todo mundo sabe que quem usa sabe. Quem fala da saúde e não usa, não sabe. Mas quem usa sabe. Só para quem usa sabe que é um caos. E aí, a questão dos lugares abandonados em Santos. E abandonados por força de lei. Criou-se essa lei tombou-se tudo em Santos, que aí não é culpa da prefeitura, vamos deixar bem claro, que é algo assustador o que fizeram na nossa cidade, que não é uma coisa boa, não. Ah, tombou, que bacana. Não, porque aquilo fica acabado. Tombamento tem que ter critérios palpáveis. Palpáveis, né? e você executáveis. tomba de qualquer forma, seu João ali na Conselheiro Nébias. Tombaram a casa dele por nada. Falar em tombamento, e a hospedaria dos imigrantes? Pois é, e lugares que eram para ser realmente, ter uma condição melhor. E a hospedaria dos imigrantes que foi feito... Nós temos lugares belíssimos. Placa Lito. E cercaram e continua... Continua da mesma forma. Ruína. Da mesma forma. Você pega ali no mercado municipal, tem um projeto muito antigo aqui em Santos, que era transformar aquela região uma região de restaurantes, bares, casas noturnas e tal. E seria um lugar sensacional, que você podia chegar de barco ali, qualquer lugar do mundo uma se faria isso, né? Faria isso. Em qualquer lugar do mundo. Isso é muito inteligente. Tá pronto, né? Só pronto, você tá pronto. melhorar ali. Então, até os donos de imóveis fariam essa vontade, mas não. O que colocaram ali foi um bom prato, que junta os carrinheiros lá, que vão lá comer lá e continua por ali, ficam por ali. Aquela região do central de Santos está muito abandonada. Muito abandonada. Ali, realmente, isso não é uma questão da prefeitura em si. Isso é questão realmente de utilizar de uma forma errada. Mas aí não é a prefeitura que não tem é, que não ser é. Deveria ser, mas não é. Então, ela não está executando o papel dela de não, gestora da cidade. Não, mas não é ela que não determina isso. Então, é isso que assusta mais ainda. Que ela é que tinha que ditar, olha, eu quero isso aqui mas não é. dessa forma. A lei não é dessa forma. E outra questão que me causa pavor aqui na região é você não ter a questão metropolitana. Cada um faz o que quer, mal feito de um jeito, você não tem ligação das cidades. Essa balsa Santos-Guarujá é uma vergonha. De retalhos, né? É uma vergonha essa balsa. E cai carro, e morre gente, e gente corre risco de vida, e é caríssimo, Você sabe poluição. O túnel, eu acho que o túnel foi mais um engodo apresentado. Mas é um engodo de 50 milhões que você gastou, É um engodo, então, mas não tem cobrança disso. Você vê que o prefeito do mesmo partido do governador, ele vai cobrar alguma coisa? Vai. Os prefeitos, em geral, não cobram isso do governador? Ou uma solução, ou uma ponte, ou um túnel. Ou então vem uma ponte, não vamos fazer. Eu acho que não vamos fazer. A gente vai continuar com as balsas, as filas vão continuar, ou a gente vai justamente é aí que eu pego no honestidade. Então, mas isso é uma coisa que essa não verdade, a transparência que eles tanto não falam, vê. não tem. Você não vê. Eu fui numa palestra agora com o prefeito, muito bem feita a palestra, realmente uma facilidade de comunicar os seus pontos, mas tem coisa que, desculpa, eu não acredito. Por exemplo, ele veio falar, olha, na Europa nós temos a cada 100 mil habitantes 3,5 homicídios. Nos Estados Unidos, 4,5 homicídios a cada 100 mil habitantes. Em Nova York, 5,1 homicídios para cada 100 mil habitantes. Em Santos, 1,5. Eu falei, não. Nós temos isso nas estatísticas. Agora, de onde sai essa estatística? Eu não sei. É muito ingênuo. As estatísticas são da Secretaria de Segurança Pública. Que é de uma forma totalmente distorcida. Claro, e que você sabe muito bem na realidade que as pessoas, você que está me vendo hoje, que já teve a infelicidade de sofrer algum tipo de violência e precisou registrar um boletim de ocorrência, sabe do que eu estou falando. As pessoas não vão. Não vão. Não vão. Essa questão do arrastão foi na Anchieta? Na Anchieta. Ninguém fala nada. Quem foi fazer BO? Na nossa praia. Ninguém foi fazer. Ninguém vai. Por que ninguém vai? Nós tivemos arrastão na nossa praia. E pegaram alguém? Pegaram, tudo menor liberou em seguida. Eram 15 menores no arrastão. Quer dizer, libera em seguida. A nossa lei é fraca, nossa polícia sofre com isso. Não vou nem falar que nossa polícia é fraca, ela não é. Nossos policiais são extremamente... lutam com as armas que tem, literalmente. Lutam com as armas que tem. E eu vejo policiais fazendo muito mais do que até conseguiriam fazer numa razoabilidade. Você citou algumas situações, eu vou incluir uma aí, porque eu já estive numa reunião em que você também participa,
a questão dos moradores de rua. Sim. Eu nunca vi tanta gente morando na rua em Santos. E aí é uma coisa que não tem muito o que fazer. Impressionante. E aí é uma coisa que não tem muito o que fazer. Impressionante. A grande maioria, Guto, você pode perguntar para quem está lá, tem um cara que chega de carro. Ele vem de outra cidade, para com o carro dele no Canal 2 e vai até o Gonzaga. Tem um rapaz que pede lá, e foi comprovado isso, ele mesmo fala, ele ganha em torno de 150, 200 reais por dia pedindo esmola ali no Gonzaga. Você tem pessoas vendendo paninho de prato, com crianças no colo. Vender paninho não tem problema nenhum, que eu vejo. Mas com a criança, usando a criança, aí eu vejo. Sim. Muito problema. Usar a criança para pedir o dinheiro no E sinaleiro. você não consegue tirar a pessoa de lá, porque a lei faculta, fica lá. Mas na tua avaliação, o que, por exemplo, a Câmara de Vereadores ou um vereador poderia fazer para tentar Sinceramente, resolver? não pode fazer muita Nada. coisa. Enxugar gelo. É enxugar gelo. Na realidade, ele tem que convencer. Aí eu vou ter que defender a prefeitura e defender a Câmara nesse ponto, porque não tem o que fazer legalmente. Nem o prefeito. Ninguém. Nem o governador. Então as pessoas que pagam impostos estão à mercê, de pessoas das que pessoas estão ali, que não têm nenhum tipo de... Algumas realmente por necessidade, mas são poucas. A maioria ali. não quer ser ajudada, quer morar na rua. Quer morar na rua porque dá dinheiro. Sim, os estudos estão A aí. questão da população não dá o dinheiro também. Sabe? Eu sei que às vezes é duro, Não você vê a pode, pessoa eu ali também e sou tal. contra. Não se deve dar esmola, E não criança, se deve dar dinheiro. aquela criança que está ali no sinal, você pega aquela criança ali no canal 3, com a... A gente sabe todos os endereços, Sim, é interessante, canal 3 né? com Galeão Carvalhal. Galeão Carvalhal. Sei lá, o menino pedindo dinheiro. Ah, fica com pena, aquela chuva, às vezes está na chuva, o menino lá jogando a bolinha para cima, os dois meninos descalços naquela chuva, molhado. Você fica com pena e dá um dinheirinho pro rapaz. Ele vai crescendo. Essa criança cresce. Quando ele tem 9 anos, 8 anos, você fica com pena daquela criança, como se fosse meu filho. As pessoas têm um coração bom. Claro. Só que a criança começa a crescer, quando ela tiver 16, 17, ele bate no teu vidro, você já acha que é bandido. Não, e também tem o outro lado, a facilidade, né? Olha, pô, se é tão fácil E ganhar aí o ele dinheiro começa a não aqui... ganhar mais o dinheiro. As pessoas fecham o vidro e ficam com medo. Aí ele começa a pensar em ser bandido. Você pega na entrada da cidade a mesma coisa. Canal 3 com Azevedo Sodré. Na pessoa que está ali pedindo maior de idade, infelizmente a nossa lei não permite nada. A nossa lei, então, é branda Extremamente e incentiva esse tipo de... Incentiva esse tipo de... A não ser que seja uma criança pedindo dinheiro ou querendo vender alguma coisa com criança, aí a coisa muda. As crianças eu vejo aí um problema do poder público, realmente. Quando é criança pedindo dinheiro, eu já vejo de uma outra forma. Que aí tem que ter tem toda uma questão do ECA que... mas aí a gente determina. sabe que o adulto, muitas vezes, o Tá ali por responsável está ali trás, tá por ali trás, atrás, né? aluga criança, Ou é uma tal. criança que também está sendo ameaçada a fazer se prestar a fazer aquilo, porque senão eles podem ter algum tipo de represália contra a família, contra... Exato. Né? Então, quer O que dizer, precisa as autoridades agirem, né? E não tem muito... O duro é isso. Você não tem muito o que agir. Na verdade é essa. Existem pessoas que ganham muito dinheiro na rua. Pedindo dinheiro, pedindo... É paradoxal, porque dizem que a rua é tão ruim, mas se ela fosse tão ruim, ia ter tanta gente morando na rua? Ou é a situação... Pois é. Né? É paradoxal e a única forma isso. que a prefeitura tem é convencendo essas pessoas a saírem da rua e irem para um abrigo. Na sua opinião, não é um caso de segurança, é um caso social? É um caso duplo. É segurança e é social. Porque não há nenhum tipo de enquadramento que essas pessoas não. podem... A não ser nesses casos que eu te falei, da pessoa tá com criança, a pessoa está pedindo dinheiro com criança no colo, aquelas questões que a pessoa estiver fazendo de alguma forma diferente. Mas nós temos, é uma contravenção penal, mendicância. Só que vadiagem ainda há como... tá lá na lei. Tá na lei, não tá... Vai ser uma briga. Não é letra morta. É letra morta. É letra morta? Nós temos no Brasil leis que pegam e leis que não pegam. Porque o nosso Supremo depois ele determina que aquilo que está na lei não é bem o que está na lei. Porque algum tempo aí... A gente aprende na faculdade... Vadiagem era... Aliás, uma coisa que o Michel Temer falou é verdade. Ele tem que voltar ao primeiro ano da faculdade de Direito, porque cada coisa que ele começa a ver, ele fala, não é possível. E o mesmo acontece com as leis. Teoricamente, para você retirar uma lei de circulação, você tem que ir com outra lei. Você só revoga uma lei com outra lei. Aí vem o Supremo e fala, não, mas aquela lei não vale mais, porque é para a Constituição, o direito, a liberdade, aí... Mas deixa ela lá. Deixa ela lá. Deixa... Então é algo que chega num ponto que a sociedade é que tem que mandar. A maior mentira que nós temos na nossa Constituição é que todo o poder emana do povo.
não manda nada. Ou que todos são iguais perante a lei, né? Pô, esse aí tem os mais iguais. Uns são mais iguais que os outros, né? Aí Óbvio. você vai encontrar pessoas que não têm essa igualdade toda. Então, são pessoas que são especiais, né? Eu não Então consigo. seria, no caso das pessoas, dos moradores de rua, seria, digamos que a saída está na sociedade civil. As entidades de assistência, Então, as mas pessoas se também não convencerem vai que ter, não vai. deve dar dinheiro. Infelizmente, eu vejo como algo sem grande solução. Você não pode fazer uma lei amanhã na cidade. É uma praga dizendo- urbana, então. É algo completamente fora de controle. E, na realidade, eles são protegidos por uma lei, uma decisão, na realidade. Você vê algum paralelo desse fenômeno, que é um fenômeno social, independentemente de qualquer outro viés econômico? Porque tem gente que vai para a rua porque quer, tem gente que vai para a rua porque perde família, enfim, tem um grande trauma. Você vê algum paralelo com os refugiados da guerra da Síria que estão invadindo a Europa? Não. Eu vejo diferente. Lá é bem diferente, acho que a coisa. A coisa chegou num estado que ele não consegue viver lá mais no seu lugar, que ele gostaria de ficar. Ele acaba tendo que fugir para um outro lugar. Mas não é um pouco que a gente vive? As pessoas saem das cidades em busca de uma outra... Mas eles não estão procurando trabalho, ao contrário dos da Síria, que querem trabalhar em outro São país. pessoas qualificadas, são médicos, advogados, Não, ou grande mesmo parte. não mesmo quando não é qualificado, estão procurando um trabalho e é paz. É o que eles estão procurando, um lugar que tenha de paz para eles. E aqui não, aqui as pessoas estão querendo se aproveitar da ingenuidade de outras pessoas. Eu vejo dessa outra forma. Infelizmente é isso. Agora, o trabalho no Brasil está cada vez mais complexo. Você conseguiu dar o trabalho é muito difícil. Tem uma conta que foi feita agora. Todo mundo quer emprego. E trabalho não. E emprego muito bem remunerado com pouco trabalho de preferência. E quando que eu vou entrar em férias? Olha, eu estou começando hoje, É mas muito eu comum, não escuta posso isso mascar bastante. minhas férias. É Você muito ouve isso? comum, eu escuto sempre. Mas o que é interessante é o seguinte, cada R$7.000 que uma empresa despende para um funcionário, R$7.000. O funcionário tem um poder efetivo de compra de R$1.500. Que absurdo, né? Esses R$5.500 Chama-se governo. é o sócio de todo o Essa diferença, brasileiro. você imagina, você ganhar R$7.000, seu poder efetivo de compra é R$1.500. Absurdo isso. É absurdo. Quantos ganham 7.000, Guto? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Você acha que nós estamos chegando no finalzinho do programa para dar uma pimentadinha no final? A CLT tem muita culpa nisso aí? Tem bastante culpa. Não só a CLT, mas as leis esparsas que nós temos. A CLT é completamente defasada, nós não temos que fazer o funcionário, o que as pessoas querem é ganhar dinheiro, não penduricalho. Eu sempre coloco dessa forma. As pessoas querem ganhar dinheiro, trabalhar, produzir, pela produção, pela qualidade, pela efetividade, ela quer ganhar o seu dinheiro. E a empresa também quer fazer isso. Só que a lei não diz isso, diz, olha, essa pessoa é incapaz. O que a CLT fala é que o funcionário é uma pessoa incapaz. É uma legislação paternalista, então. É uma legislação paternalista, estranha e não tem fundamento no mundo hoje. E ela diz o seguinte, você é incapaz, eu vou te ajudar a você ser uma pessoa capaz, você ser o tutor para te manter, e você vai ter que... Você não faz o que você quer. Você vai fazer o que nós queremos. Ou seja, faça pouco. Trabalhe pouco. Produza pouco. E eu vou te cobrar muito caro pelo trabalho. É algo absurdo. O que você paga por trabalhar, para trabalhar, você paga de imposto de renda e todos os outros impostos, Imposto de renda sobre salário. as empresas têm que pagar. Eu quero te pagar em dinheiro. Não, tem que pagar em vale-refeição, em vale-transporte. Mas se eu morar perto, se eu morar... Não importa. Você vier de bicicleta? Você não pode ter essa opção. Não, né? Olha, eu vou de bicicleta, não vou de ônibus. Olha que loucura. Eu vou de bicicleta, você trabalha uma distância razoável. Moro no Gonzaga, perto para ir de ônibus, é longe para ir a pé. Exatamente. Mas eu vou pegar minha bicicleta e eu vou até lá. Eu posso receber, em vez de passe de ônibus, eu posso receber em dinheiro? Não. Diz a lei. E se eu vender? É crime. Diz a lei. Da onde você tira isso? A pessoa quer se esforçar, ou quer fazer um exercício, ou quer fazer alguma coisa. É o dinheiro dela. Não é dela, é do governo. Né? Acaba não sendo dela. Que diz que está protegendo-a. Então, só para terminar isso aí, Guto, é tudo mentira.
Não existe 13º no Brasil, é mentira. É o dinheiro que você não pagou por semana. Todos os países do mundo civilizado você paga por semana e paga um dia no mês. Mas você paga pela semana trabalhada. Aqui não. Aqui não, porque se você fizer a conta, você não recebe 13º. Mas todo mundo pensa que o 13º é um presente, É um presente da CLT. da CLT, e não é. Telespectadores, muito obrigado pela audiência. Queria te agradecer demais, obrigado João a todos. Vilela. Foi muito bom. Essa hora passou muito rápida. TV com Debate volta amanhã. Eu espero você.